Nossa aula de hoje sobre a ditadura militar brasileira. Vamos comigo? Você está convidado a começar a entender a ditadura militar 1964 a 1985 no Brasil. Bem, primeira coisa, os militares tomaram o poder depois da derrubada do presidente João Goulart. O presidente João Goulart, que na verdade era vice-presidente do Jânio Quadros, mas que acabou assumindo depois da renúncia do Jânio, né? O João Goulart, que governou o Brasil até 64. Em 31 de março de 64, para 1º de abril, os militares derrubaram esse governo democraticamente eleito do João Goulart para, basicamente, evitar as reformas que atingissem a estrutura econômica do país. Você se lembra, né? As reformas propostas pelo João Goulart eram reformas de base, que eram reformas que incluíam aí alterações substanciais na estrutura agrária brasileira, na estrutura política brasileira. O presidente João Goulart, no passado, queria incluir os analfabetos do processo eleitoral. Ele queria fazer uma reforma bancária no Brasil, ele queria fazer uma reforma tributária no Brasil, e essas reformas ameaçavam setores mais avesso às mudanças, e por isso ele cai depois desse golpe militar de 64. Além de evitar as reformas propostas pelo presidente anterior, os militares pretendiam alegavam que era necessário retomar o crescimento econômico que o Brasil não experimentava há muitos anos, né? A sequência de presidentes lá, desde o presidente Dutra, passando pelo Vargas, o presidente JK, o Jânio Quadros e o João Goulart, todos eles foram presidentes que enfrentaram uma economia muito ruim no Brasil, né? E os militares, então, assumiram o controle, alegando com respaldo, né, da sociedade civil brasileira, de que o Brasil precisava crescer, se desenvolver. Então, essa é a alegação. Precisamos retomar o crescimento, e a instabilidade do governo João Goulart acabava por não permitir esse crescimento econômico. E algumas medidas foram adotadas, né? Durante o governo militar, os salários foram arrochados, ou seja, houve um nulo aumento dos salários. O Estado passou a ser bastante intervencionista, principalmente nas questões econômicas, o que não é uma novidade. Intervencionismo é uma prática muito comum na economia brasileira, o Estado intervencionista. O próprio JK foi muito intervencionista, o Getúlio foi intervencionista, o Jânio Quadros foi intervencionista, o João Goulart propunha a intervenção. Então, os militares não eram diferentes, né, neste sentido. Aí a diferença é que, no caso da ditadura militar, haveria uma abertura ao capital estrangeiro, né, ao capital americano, principalmente. Em tempos, você não pode esquecer que nós estamos falando de Guerra Fria, tá, meus amigos? Então, nós estamos falando de Guerra Fria, numa época em que os Estados Unidos vão jogar ali bastante din-din, bastante dinheiro na economia brasileira para fazer com que a nossa economia crescesse, ao mesmo tempo que a economia brasileira, se ela crescesse com o financiamento americano, ao mesmo tempo isso serviria de barreira para o fortalecimento das ideias de esquerda no Brasil. Por isso que os Estados Unidos vão emprestar muito dinheiro para a ditadura militar colocar em prática os seus projetos e, ao mesmo tempo, permitir que haja um crescimento da economia brasileira nos anos 60 e também nos anos 70 da ditadura. Tá bom? Beleza? Bom, resultado. Houve, sim, uma expansão. Nós vamos falar sobre essa expansão mais adiante, certo? Só que, ao mesmo tempo, essa riqueza da economia brasileira ela não foi distribuída. Então, apesar do crescimento econômico da ditadura, eu vou explicar para você como foi esse crescimento mais adiante, houve uma concentração de renda muito grande no Brasil, houve um agravamento da concentração de renda, lembrando que concentração de renda não é uma exclusividade da ditadura também. O Brasil é um país cuja a renda é concentrada há muitos anos, tá? Então não há distribuição de renda e, ao mesmo tempo, você tem um arroxo salarial, ou seja, os salários, a população brasileira compra menos com o seu salário. E, além do mais,
devido aos empréstimos externos, nossa dívida externa vai crescer bastante. E isso acaba quando você deve muito, não precisa ser um país, qualquer pessoa que deve muito não tem crédito. Então, o Brasil endividado vai ser abandonado pelos grandes investidores. Então, você vai ter uma fuga de dólar, né? Não entrará dólares, não entrará muitos investimentos no Brasil, porque o Brasil é um país que tem dívida externa. Então, é um país instável. Quando você tem menos dólares entrando, a sua moeda ela se desvaloriza, entende? Por quê? Porque o dólar fica muito caro. E por conta disso, nós temos o quê? Mais tarde, na frente, inflação. Não sei se você entendeu o esquema, né? Quando você tem muito dólar entrando aqui, a sua moeda se valoriza. Você tem uma grande disponibilidade de moeda estrangeira. Agora, quando há uma fuga da moeda estrangeira, e quando os investidores somem, automaticamente sua moeda perde valor. E, consequentemente, quando sua moeda perde valor, lá na frente, nós temos o quê? Inflação, porque os preços sobem. Porque tudo que a gente importa em dólar, entende? Então, os preços sobem e automaticamente quem perde com isso é o povo, que tem o seu salário arrochado e cada vez mais com mais dificuldade para comprar. As empresas, setores importantes da economia serão controlados pelo Estado, então as estatais serão controladas pelos estados, né? Continuam nas mãos do Estado, mas ao mesmo tempo empresas estrangeiras se instalam no Brasil, principalmente na chamada indústria de bens duráveis. Tá? Deixa eu tomar um cafezinho. Então, chuchuzinhos, é isso. O resultado da ditadura militar é isso. A expansão da economia, sim, mas ao mesmo tempo distribuição de renda precária, a economia basicamente endividada, a nossa economia externa, a nossa dívida externa cada vez maior, por causa dos empréstimos que nós contrairíamos durante a ditadura militar. Na década de 70, ainda falando da economia, né, nós temos uma grave crise em virtude da crise do petróleo, também em virtude da crise mundial, que a economia mundial passa por conta de uma série de fatores que estão ligados ao Oriente Médio. E assim, conforme a economia é ruim, o regime vai ficando mais autoritário, porque o povo meio que se desliga do governo quando o tempo não é de crise. Sabe? Quando a economia está bem, a população meio que não se preocupa com política. Agora, quando a economia vai mal, aí a população começa a questionar a incapacidade que o governo tem de promover reformas que possam resolver o problema da economia. Bom, primeira coisa, quando você fala em ditadura militar, Xoxões, é legal você tratar das características desta economia, dessa ditadura. E assim, é meio que clichê, isso aí provavelmente você já sabe, né? Que o Estado é controlador, o Estado controla a política, controla a economia. Mas o importante é que você entender que esse Estado ele tem respaldo. Ele é respaldado por alguns setores importantes, como, por exemplo, a burguesia industrial, tá? Que é responsável pela geração de emprego na cidade, a elite rural, ela é poderosa desde os tempos do Brasil colonial. A elite rural é fundamental para a economia brasileira, lembrando que a economia brasileira ainda depende demais da exportação de produtos agrícolas. E a classe média, ela é apoiadora, ela vai apoiar esse regime porque a classe média ela teme o avanço das ideias de esquerda, o avanço do comunismo no Brasil, correto? Então, é importante levar isso em consideração também, tá? Você não pode perder isso de vista. O comunismo, lá nesse período, em países como a União Soviética, a China, né? Esses países viveram ditaduras comunistas, estão vivendo ditaduras comunistas, e a notícia que chega é que ali essa ditadura tem ceifado muitas vidas, e é verdade. O Stalin já deixou 20 milhões de mortos na década de 1950 para trás, quando ele morre na União Soviética. Mao Tse-tung mata até mais gente, né, durante o seu governo. Então, o medo do comunismo no Brasil, a classe média sente bastante. Entende? Então, de maneira contraditória, ela tem medo da ditadura comunista, mas ao mesmo tempo ela patrocina, ela é conivente com essa ditadura militar, tá? Beleza? Assim, existem alguns aspectos formais da ditadura
que você não pode perder de vista também, meus amores, assim, apesar de ser ditadura, existe uma Constituição, mas essa Constituição fortalece o Estado. Ah, mas Rafa, a Constituição não é coisa de democracia? Deveria ser, né? Mas você viu que no Brasil nem todas as constituições são democráticas. Nós tivemos a Constituição de 37, que tinha até pena de morte e que deixava Getúlio Vargas mais poderoso, correto? Então, tem constituições que não são comprometidas com a democracia. No caso do Brasil, a Constituição a de 67, que você vai ver detalhes daqui a pouco comigo, ela é extremamente ela respalda a ditadura militar. Ô, Rafa, tem Congresso? Tem Congresso Nacional, as leis são votadas, mas esse Congresso, ele é vigiado, entende? Ele é vigiado. Então, assim, a qualquer possibilidade do Congresso ameaçar o regime, ele vai ser fechado. O Congresso brasileiro foi fechado quando o AI-5 foi instituído. Daqui a pouco eu falo sobre o AI-5 com você. Rafa, tem eleições periódicas, não é ditadura? Claro que é ditadura. Claro que é ditadura. As eleições periódicas são para deputado e senador, por exemplo. Mas para presidente, não tem eleição, esquece. Nós vamos ter eleição para presidente democraticamente só em 1989. Então, eleições periódicas para governadores de estado, e olha lá, e nem sempre, né, nós vamos ter eleições para governadores. Os governadores muitas vezes serão interventores, que são colocados pelo Poder Executivo Nacional. Rafa, tem partidos políticos, tem 2 partidos, não tem? Tem o MDB e tem a Arena. Só que o MDB é a oposição permitida, o MDB é o partido do sim, senhor, é o partido que obedece às ordens da ditadura. O MDB é o partido da oposição permitida, certo? Mas os outros partidos políticos, o Brasil não pode ter. Então, tem Constituição, sim, tem Congresso Nacional, mas ele é controlado. As eleições periódicas não são para presidente e os partidos políticos são totalmente vigiados. Ou seja, aspectos que dão a um caráter formal e correto e parece que há uma democracia, quando na verdade não é. O que nós temos é uma ditadura militar, que a população é submetida a esse autoritarismo. Bom, para você ter uma ideia da ditadura, olha lá, nós temos ali os atos institucionais. Quando o Castelo Branco, o primeiro presidente militar, assumiu depois de derrubar o João Goulart, começa-se a instituir ali os chamados atos institucionais, né? E aí tem o primeiro ato. O que são atos institucionais? Bom, gente, perdão, eu estou corrigindo aqui, tá? Atos institucionais, perdão, tá, meus amores? Atos adicionais. Agora, o que são atos? São decretos. O governo vai decretar uma ordem, tá? Então não tem Constituição. A Constituição não existe ainda. O Brasil está vivendo regime de exceção, onde o governo democrático do João Goulart foi substituído por uma ditadura. Tá? Então, nós temos ali o ato institucional número 1, é o primeiro decreto que suspende os direitos políticos por 10 anos de membros da oposição. Tá? Então, aqueles caras que eram contra o golpe militar ou que eram a favor do João Goulart, esses caras serão cassados, serão expulsos do Brasil por 10 anos. Beleza? Expulsão. Suspensão e expulsão dos direitos políticos da oposição. E a eleição para presidente passa a ser indireta. Tá? Então, a partir do ato institucional número 1, todos os presidentes do Brasil serão eleitos indiretamente, sem a participação do povo brasileiro no processo eleitoral. Tá? O ato institucional número 2, o ato institucional número 2, é o segundo decreto que suspende os partidos políticos até então existentes. Lembra que o Getúlio tinha permitido vários partidos políticos, né? Aula passada, retrasada, uma dessas aulas que você recebeu aí, agora não vou lembrar, claro, não vou lembrar, né? Mas o Getúlio, no final da ditadura Vargas, houve a volta do pluripartidarismo. Ó, PTB, UDN, o PCB, tá? Foram partidos que surgiram na esteira do pluripartidarismo promovido pelo Getúlio lá no final dos anos 40, no final da ditadura Vargas, em 1945. Agora, esses partidos políticos são suspensos e agora o que é permitido no Brasil é um bipartidarismo.
Tá? O que é esse bipartidarismo? São 2 partidos permitidos, o partido do governo e o partido da oposição. Anota aí, ó. O partido do governo é a Arena, Aliança Renovadora Nacional, o partido da ditadura, e o MDB. E o MDB é o Movimento Democrático Brasileiro, que é o partido da oposição. Só que o MDB é um partido que não pode fazer qualquer ameaça ao governo, porque senão ele vai ser os seus membros, os integrantes do partido são caçados, são expulsos do Brasil e tal. Então, não adianta. O MDB é um partido da oposição permitida, é o partido do sim, senhor. Beleza? É um partido que respeita e obedece à ditadura. O ato institucional número 3 é o terceiro ato, o terceiro decreto que eu destaquei aqui para vocês. Esse é o ato que vai acabar com as eleições diretas dos estados e municípios. Então, se existiam eleições diretas dos estados e municípios, elas estão suspensas agora pelo ato institucional número 3. Beleza? Todos esses atos, até o 4º ato, é ainda do primeiro governo do Castelo Branco. Beleza, gente? Aí o Castelo Branco, então, decreta ali o AI3, que suspende as eleições diretas nos municípios e nos estados brasileiros. E aí os municípios e estados terão governadores indicados pela presidência, pela diretoria, pelo governo, pelos ditadores lá brasileiros, pelos generais brasileiros. O generalato brasileiro que vai escolher agora os governadores de estados e os prefeitos das grandes cidades brasileiras, sobretudo. Certo, gente? E aí o ato institucional número 4 é o 4º decreto. O 4º decreto, povo, é o 4º decreto. E esse 4º decreto vai estabelecer a Constituição de 67, curiosamente, né, 30 anos depois da Constituição de 37, volta a uma nova Constituição ditatorial que vai promover o que nós chamamos de hipertrofia do Estado. O Estado passa a estar acima dos demais cidadãos. O Estado passa a ter poderes sobre os demais cidadãos e essa Constituição respalda a ditadura militar. Ela vai oficializar a ditadura militar, deixando o Estado mais forte, mais autoritário sobre a população. E aí, gente, em 68, nós temos o ato institucional número 5. O ato institucional número 5 aconteceu porque a oposição começou a crescer contra a ditadura militar, começou a ameaçar a ditadura militar, certo? E algumas manifestações aconteceram e fizeram manifestações contra o governo, e aí o governo decreta aí no final do ano de 68, praticamente ele entra em vigor em dezembro de 68, e em 69 o bicho começa a pegar no Brasil, que é o ato institucional número 5, onde suspende-se o habeas corpus, que é o direito de defesa prévia da sociedade brasileira, as liberdades individuais são suspensas, você pode ser preso na rua, você pode ser preso sem acusação prévia na rua, o governo cria o Serviço Nacional de Informação, que é um órgão de investigação da ditadura militar para procurar pessoas nocivas ao regime militar, os jornais são censurados, o Congresso foi fechado, políticos foram perseguidos e caçados. É uma verdadeira devassa política que inaugura o que nós chamamos de os anos de chumbo. Isso aqui, gente, ó, é a aposta do Rafa para os vestibulares, tá? O ato institucional número 5, que agrava ainda mais o regime militar brasileiro. Certo, gente? Não esqueça isso, tá? Ato institucional número 5, fim do habeas corpus, suspensão das liberdades individuais, Serviço Nacional de Informação para perseguir a oposição e a imprensa será fortemente censurada. E aí a gente entra nos anos de chumbo. Bom, os grupos da oposição, principalmente da oposição, perceberam que não adianta, que eles não vão conseguir lutar democraticamente contra a ditadura. Eles acreditam que para vencer a ditadura é preciso pegar em arma e lutar contra a ditadura por meio da guerrilha, seja ela no campo, seja ela na cidade. Os caras pensaram assim, não adianta que os caras não vão abrir o regime, eles prometeram que abriu o regime rapidamente, mas não vão abrir. Nós estamos chegando aí em 1970 e o governo militar não dá sinais que vai libertar o Brasil da ditadura. E aí, então, os caras começam a fazer uma resistência no campo, uma resistência na cidade. Então, os movimentos do campo são as chamadas guerrilhas rurais, guerrilha do Araguaia, guerrilhas que são treinadas
no sertão, no interior, tá? Porque no interior supostamente seria mais seguro preparar o movimento contra a Revolução, tá? Principalmente na região do Araguaia, na região do Rio Araguaia, a ditadura seria... os regimes, os grupos de oposição à ditadura passariam por treinamentos no campo, certo, gente? Mas na cidade é que aí a resistência foi maior, então você tem vários movimentos, como, por exemplo, o movimento revolucionário 8 de outubro, que é um movimento revolucionário que pregava a ação terrorista contra a ditadura militar para vencê-la. Então, sequestros eram praticados, assaltos a bancos eram praticados, atentados eram praticados. Por exemplo, o MR8, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, sequestrou o embaixador americano, Charles Elbrick, e exigiu a libertação de presos políticos em troco da vida de um embaixador americano. Os caras sequestraram o embaixador, levaram o embaixador para o cativeiro, escreveram uma carta falando e colocando os nomes dos caras que estavam presos e que eles queriam que fossem soltos. O governo cedeu, inclusive, né? E eles acabaram esse movimento acabou conseguindo libertar os presos, alguns presos políticos que foram presos durante a ditadura. Eles devolveram lá o embaixador americano para sua família, e brasileiros contrários à ditadura acabaram sendo libertados por causa dessa ação, que é sequestro. É um crime hediondo, considerado pela Constituição atual como um crime hediondo, mas que também era praticado pela oposição ao regime militar. Depois disso, os caras acreditavam que a luta contra a ditadura deveria ser armada, porque democraticamente eles não iam conseguir vencê-la. Aí nós temos o caso Edson, a resistência estudantil, desculpe. A resistência estudantil, a UNE cumpre um papel importante na derrubada do regime. Tá? Isso aqui também é importante, a União Nacional dos Estudantes, a UNE, coloca aí, ó. A UNE também se posiciona contra a ditadura militar, a UNE realiza congressos para estabelecer estratégias de combate à ditadura militar, a UNE promove passeatas contra o regime militar, e uma dessas passeatas, um rapaz chamado Edson Luiz acaba morrendo. Na verdade, Edson Luiz acaba sendo morto pela polícia numa passeata que estava reclamando atraso na entrega de um restaurante universitário no Rio de Janeiro, o restaurante Calabouço. Mas aí a polícia foi, porque onde o estudante estava reunido, a polícia estava também, né? E aí houve um empurra-empurra, os moleques foram para cima da polícia, a polícia atirou e matou um garoto que era ainda estudante de ensino médio, que nem os estudantes tipo de primeiro a terceiro ano de ensino médio e tal. E aí esse menino morreu, e a imagem foi muito forte, porque a imprensa fotografou esse menino morto no chão ali da rua, e essa imagem correu o mundo todo, e a ditadura brasileira começou a se escancarar. Ficou escancarada a ditadura brasileira, até então a imprensa estava sendo censurada, agora não tem mais isso. Assim, apesar de ter censura, a imprensa está mais encorajada e tal, então descobriram o que estava acontecendo no Brasil, e os estudantes então fizeram a passeata dos 100 mil, que foi uma das maiores passeatas contra a ditadura militar que se tem notícia nessa época. Mas o AI-5 foi colocado em prática e as pessoas eram perseguidas e podiam ser presas sem que houvesse uma acusação formal. É o que a gente chama de estado policial, né? Então, aí, meus bebês, deixa eu tomar um café? Posso? E aí, o que vai acontecer? A ditadura chega ao seu auge, só que, ao mesmo tempo, o que acontece? Havia um momento da economia que era favorável ao regime. Então, apesar de, na rua, a galera tá lutando contra o regime, a oposição tá lutando, o cidadão comum, o brasileiro comum, que não tem ligação política, ele está vivendo um excelente momento, tem pleno emprego, todo mundo está trabalhando, o governo está com obras para tudo quanto é lado, obras imponentes, gigantescas e tal, com investimento estrangeiro, sobretudo. Então, a economia brasileira vive um excelente momento. Tá? Tanto é que... e outra coisa que ajudou muito também a ditadura a permanecer no poder foi a Copa de 70. O Brasil venceu a Copa de 1970 com um time magistral, com Pelé liderando lá aquele time que vai vencer a Itália na final por 4-1.
E o que acontece? O regime aproveita a paixão que é o futebol para o povo brasileiro e se aproxima do futebol. Então, você tem uma ideia, o presidente Médici, que estava no poder na época, vai receber a seleção que chega do México, vai dar um Fusca de presente para o Pelé e vai tirar foto do lado do Pelé e vai usar o Pelé como propaganda, a seleção como propaganda. E aí a Copa do Mundo acaba sendo o quê? Dando essa sobrevida à ditadura militar, que acabou se apoiando no sucesso da seleção brasileira para se manter no poder. Sem contar, como eu disse, a economia brasileira vivia o seu milagre econômico. Entre 70 e 72, a economia brasileira crescia aproximadamente 14% ao ano. Tá? Graças aos investimentos estrangeiros, graças à economia, ao investimento principalmente dos Estados Unidos, que investiram muito dinheiro aqui, e o Brasil cresceu 14%, é o chamado milagre econômico, um grande crescimento da economia brasileira. E aí o governo, muito bem na economia, acaba recebendo o apoio da população. Então, assim, não o apoio propriamente dito, mas a população esquece que nós estamos em ditadura, e aí o governo, então, se aproveita disso e uma onda ufanista toma conta deste país. É aquela ideia do Brasil, tá feliz, fica, se não estiver feliz, vai embora. Brasil, ame ou deixe. Certo? E aí começa o processo de abertura, porque a ditadura estava pesada, e aí o que acontece? Como que então os militares vão começar a abrir mão do poder? Desde a crise do milagre econômico, porque assim, o milagre econômico foi até 74 mais ou menos. Em 74 nós tivemos a crise mundial do petróleo, e os Estados Unidos tiveram muita perda com essa crise mundial do petróleo, tal. E aí pararam de investir, os Estados Unidos pararam de investir nas nações que antes investiam. E o Brasil passa a receber menos investimentos dos Estados Unidos, e o milagre econômico, aquele crescimento econômico todo do passado, já não é mais uma realidade brasileira. Então começam a questionar o governo. E aí o presidente Geisel, que na sequência desses presidentes que eu falei para você, é o penúltimo presidente, o presidente Geisel começa a sinalizar pela abertura. Nós vamos abrir, mas eu não sei quando, mas essa abertura vai ser lenta e gradual. E aí o presidente Geisel fala, vai abrir, mas não fala quando, né? Vai abrir, o que é abrir? Devolver o Brasil à democracia. Mas ele não fala quando. O Geisel subiu em 74. A ditadura brasileira acaba 11 anos depois. Né? Então aí o Geisel já dá uma na canela da galera, né? Quando ele lança o pacote de abril, que é um pacote de medidas restritivas que incluem o que inclui, entre outras coisas, o controle da propaganda eleitoral, tá? Então, por exemplo, nas eleições, não para presidente, porque não tem eleição para presidente, mas as eleições foram restabelecidas e os estados, por exemplo, vereador, deputado, não podiam falar mal do governo no programa eleitoral. Entende? Porque geralmente a oposição fala mal do governo na propaganda eleitoral. Você está acostumado com democracia. Quando aparece a propaganda eleitoral, o candidato da oposição, ele vai descer o pau no governo, né? Pois é. Aí o que acontece? Os caras vão começar a controlar a propaganda eleitoral, certo? E aí isso acaba sendo muito ruim, por quê? Porque o pacote de abril ele veio na contramão do que havia permitido o presidente, do que havia prometido o presidente, né? Que seria o cara falou, nós vamos liberar e não vamos liberar, né? O que vai acontecer? O Geisel fala, nós vamos abrir a política brasileira, e ele vem com o pacote de abril que, na verdade, vai restringir a democracia. Entende? Ele fala, vou abrir, vai ser o cara que vai redemocratizar o Brasil. Aí ele vem e curiosamente, o pacote chama pacote de abril. Não foi lançado em abril de 77, o pacote de abril que fecha a política brasileira. Desculpa, piadinha, não existia. Né? O pacote de abril vai fechar a política brasileira. Os senadores, por exemplo, serão indicados pela presidência da República, são chamados senadores biônicos, a imprensa será controlada, a propaganda eleitoral será controlada, enfim. O pacote de abril, na verdade, vai endurecer ainda mais o regime. Aí teve um caso do jornalista Vladimir Herzog. O Vladimir Herzog era um cara que era um judeu que havia fugido com a família criança, ele havia fugido com a família do nazismo no passado, e veio para o Brasil, estudou, virou jornalista e virou um grande cara ali na imprensa brasileira, que era da oposição ao regime militar.
o Herzog foi chamado para depor e morreu torturado na cadeia. Aí os caras, o governo militar, né, acabou divulgando uma imagem supostamente em que o Vladimir Herzog tivesse se suicidado na cadeia. Mostraram uma imagem do Vladimir Herzog, um jornalista com a corda no pescoço, onde ele tivesse se enforcado. Mas, na verdade, a foto mostrava Vladimir Herzog com as pernas no chão, dobradas, com o joelho dobrado e não suspenso, ou seja, dá um pause aí e coloca a imagem do Vladimir Herzog. Pausou? Coloca lá. Você viu a imagem? A imagem é clara. O cara está com a corda no pescoço amarrada da grade, certo? Só que se você olhar, ele está atrás da cadeira, não você viu? Ele está atrás da cadeira, ou seja, o suicida deu um pulo para trás da cadeira. Ele não deu um passo para frente, ele deu um pulo, ele deu um mortal. Entende? Então precisa ser um perito para ver que aquilo ali foi uma cena armada. E a perna dobrada no chão, encostada no chão, o cara não está suspenso como um suicida se enforca. Enfim. Vladimir Herzog foi assassinado, velho. E tal. Então, todo mundo viu isso. E isso pegou mal. E a ditadura começou, então, a dar sinais de desgaste. O governo revoga o ato institucional número 5, no final dos anos 70. Você tem a revogação do AI-5, então pessoas terão o seu habeas corpus restaurado, os órgãos de repressão passam a agir menos, como o Serviço Nacional de Informação, porque o Serviço Nacional de Informação tinha órgão, que eu coloquei aqui no AI-5, aqui, ó. O Serviço Nacional de Informação tinha órgãos importantes como o DOI, que é o Departamento de Operações Institucionais, tem o CODE, que é um Comando de Operações Especiais, entre outros órgãos de repressão, ao CODE, do ICODE. Esses são órgãos de repressão. Agora, com o AI-5, com o fim do AI-5, eles estão meio que de mãos atadas, entendeu? Então, o fim do AI-5 é uma luz no fim do túnel no processo de abertura que se consolida com o presidente Figueiredo. Aí o presidente Figueiredo ele já chega falando que vai abrir, de fato, ele já permite a abertura, uma certa abertura com a lei de anistia de 79. Só que a lei de anistia de 79, ela libera... O que é a anistia? Perdão. A lei de anistia de 79 vai perdoar, sim, né, aqueles que foram punidos pela ditadura militar. Tá? Então, as pessoas, a oposição será perdoada. Só não será perdoado quem na oposição sequestrou, quem na oposição matou, quem na oposição roubou, que são consideradas práticas terroristas. Entende? Então, essas pessoas não serão poupadas, não serão libertadas, não serão anistiadas. A anistia, ela prevê só para aqueles que fizeram oposição ao regime, mas que não cometeram os chamados atos de terrorismo. Tá? E a anistia também perdoa, ela é ampla, porque ela também perdoa militares que cometeram crimes durante a ditadura. Então ela perdoa os dois lados. Os militares que torturaram, por exemplo, que a tortura foi uma prática da ditadura militar, esses caras também foram perdoados. Você entendeu? Então, a anistia, a lei de anistia perdoa quem lutou contra a ditadura e quem praticou a ditadura. Por isso que lá em 2010, a ex-presidente Dilma Rousseff vai lançar a Comissão da Verdade, que visava descortinar os crimes cometidos pelos militares que foram beneficiados pela lei de anistia de 79. Beleza? Aí, rapidamente, né? Voltam os partidos políticos passam a ser permitidos. Aí tem o PT do Lula, o Lula que estava crescendo no ABC Paulista como líder sindical, surge ali no final dos anos 70, início dos anos 80. Outros partidos políticos vão surgindo, como o PDT do Brizola, o PMDB, que era o partido da oposição, agora vira partido político e tal. Então, partidos políticos vão voltando, né? Então, coloca alguns exemplos de partidos políticos que vão surgir na volta do pluripartidarismo. O PT, o PDT, e o PMDB,
MDB, são partidos que vão surgir aí no processo de redemocratização do Brasil. Rafa, o PSDB só em 87. O PSDB é um pedaço do PMDB, uma dissidência do PMDB. O PMDB quebrou no meio e que em 87 aí virou o PSDB. Tá? Então, aí haverá eleições em 1982, são eleições para o Congresso. Tá? Então, é a primeira eleição para o Congresso, assim, nos anos 80. E aí, esse Congresso eleito democraticamente pelo voto do povo. Então, são eleições diretas para a eleição do Congresso Nacional. O povo, então, elege os nossos deputados democraticamente, senadores e deputados democraticamente. E esse Congresso, dentro desse Congresso, existia um deputado do Mato Grosso chamado Dante de Oliveira. O Dante de Oliveira lança a mão de uma emenda constitucional chamada Emenda Dante. Previa eleições diretas para o Brasil votadas pelo Congresso Nacional. E a população brasileira vai, então, para as ruas exigir que essa emenda constitucional que previa... porque se eu sou deputado, chego para o Congresso, eu quero votar essa emenda aqui. Ah, tá, beleza, deputado. O que essa emenda diz? Essa emenda diz que, se ela for aprovada, o brasileiro volta a votar para presidente. E a população brasileira, enquanto essa emenda tramitava no Congresso, a população brasileira foi para as ruas exigir que o Congresso aprovasse a emenda que devolvia as eleições diretas para presidente do Brasil. Foi chamado Movimento das Diretas já. Começou modesto, né? Começou o movimento modesto, mas depois contou com milhões e milhões de brasileiros nas ruas exigindo que o Congresso brasileiro votasse favoravelmente a emenda Dante Oliveira. Só que acontece o seguinte: o Congresso brasileiro ele era majoritariamente da oposição. E para você votar uma emenda constitucional e vencer, é preciso 2/3 do Congresso. O que a oposição fez? A oposição negligenciou a votação e aí a emenda Dante não conseguiu a maioria do Congresso, perdeu a maioria e a população brasileira não votou para presidente do Brasil. Tá? A emenda Dante de Oliveira, a emenda que previa eleições diretas já acabou fracassando e o povo brasileiro acabou não votando para presidente. O que aconteceu foi que a ditadura ela vai caminhar para uma eleição indireta, e aí, nesse caso, a eleição indireta, nós tivemos a eleição indireta do Tancredo Neves, que não era militar, mas ele era alinhado com a ditadura no começo da ditadura militar, só que o Tancredo Neves era um civil, ou seja, a ditadura militar acaba com a eleição indireta do Tancredo, que apesar de ser civil, era alinhado com a ditadura, ou seja, nós temos uma transição moderada. Mas o próprio Tancredo, quando venceu as eleições, estava doente. E essa doença o levou à morte. E, consequentemente, a morte de Tancredo abre espaço para o surgimento do seu vice-presidente, né, da República, José Sarney, que assumiu no lugar de Tancredo Neves, que morreu no dia 21 de abril de 1985, acabando com o sonho do povo brasileiro de ver um civil no poder, mas o próprio Sarney, apesar de ser civil e também aliado com a ditadura, vai governar o Brasil nos próximos 5 anos, o que nós chamamos de Nova República Brasileira. Assunto que nós vamos ver daqui a pouco. Beleza, gente? Um beijo, amo vocês, fiquem com Deus. Essa foi a ditadura militar brasileira.